Boa noite, seja bem-vindo ao Além da Notícia. Temos hoje um programa para relembrar os principais fatos que marcaram 2016. É sinal de sabedoria aprendermos com erros e acertos. Aprender é o que desejamos todos para viver melhor o novo ano. O cenário político nacional e internacional, acontecimentos que modificaram a nossa vida, as ações da Igreja no mundo. Esta será a nossa retrospectiva 2016, aqui no Além da Notícia. O ano de 2016 começou com reviravoltas na política. O governo Dilma emite sinais de alerta. Pela primeira vez, o ex-presidente Lula e sua mulher Marisa Letícia depõem como investigados. O Ministério Público de São Paulo investiga a suspeita de ocultação de identidade do dono de um triplex no condomínio Solares, no Guarujá. Às 6 horas da manhã, os policiais chegaram à casa do ex-presidente para cumprir mandado de busca e apreensão e de condução coercitiva, que é quando o investigado é obrigado a depor, determinados pelo juiz federal Sérgio Moro, de Curitiba. O ex-presidente Lula, que é um ícone da política brasileira e que a partir de hoje teve o seu nome diretamente ligado não só à Operação Lava Jato, mas todas essas informações que a gente tinha como suspeita. Então esse é o fato mais importante. O mosquito Aedes aegypti aterrorizou a população. A diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, Margarete Chan, cria um comitê de emergência para tratar do vírus Zika. O grupo se reúne em Genebra, na Suíça, e trata, entre outros assuntos, do aumento de casos de malformações em bebês e de doenças neurológicas possivelmente associadas à infecção. Enquanto isso, no Brasil, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, afirma que o país está perdendo a guerra para o Aedes aegypti. Mas logo depois da afirmação, a presidente Dilma tenta tranquilizar a população e garante: nós vamos ganhar essa luta. Nós vamos ganhar essa guerra. Nós vamos aqui no Brasil demonstrar que o povo brasileiro é capaz de ganhar essa guerra. O povo brasileiro, as igrejas, os sindicatos, o governo, cada um de nós. No dia 12 de fevereiro, o Papa Francisco encontra-se em Cuba com o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, Cirilo, para assinarem uma declaração conjunta de união fraternal entre as duas igrejas. Foi o primeiro encontro entre os dois líderes desde o grande cisma do Ocidente de 1054. A reunião é histórica e, mais uma vez, mostra o grande interlocutor, que é o Papa Francisco, mantendo a igreja em diálogo com todos. No dia 24 de fevereiro, o Brasil perdeu o último selo de bom pagador. Os sinais da crise econômica começam a se tornar mais evidentes. A agência de classificação de riscos Moody's rebaixa a nota de crédito do Brasil e retira o grau de investimento do país. A decisão é baseada na deterioração adicional dos indicadores de dívida do Brasil em um ambiente de baixo crescimento e aumento do endividamento do país, excedendo 80% do produto interno bruto e pelos próximos 3 anos. Sabe quando você deve e não paga e depois fica com dificuldade de conseguir crédito na praça? Acontece o mesmo com os países. Grau de investimento significa, para a agência de risco, para o mercado, dizer que a partir de determinado patamar, um país ele tem uma condição muito boa de honrar com as suas dívidas. Ele tem condições de atrair investimentos que agregam na economia e criam riquezas. A Moody's é a terceira agência a tirar do Brasil o tal selo de bom pagador. E a nota do país caiu de Baa3, nível mais baixo do grau de investimento atribuído a quem cumpre as obrigações, para Ba2, que está na categoria de especulação. Os investidores veem uma piora na qualidade das contas públicas, um aumento de endividamento, Ou seja, o país está perdendo a sua solvência. Isso traz uma série de consequências. Juros ainda mais caros, menos investimentos no Brasil, o acirramento do desemprego, da inflação,
além de as bolsas de valores operarem em queda e o dólar em alta. E por que o Brasil tem tido um desempenho ruim nessa classificação? Segundo as agências, os principais motivos são a deterioração das contas públicas e a dificuldade na retomada do crescimento da economia. No final das contas, a gente está falando a respeito da possibilidade das pessoas consumirem bens, né? Serviços como a educação, como saúde, como lazer, né? Comprar o seu carro, comprar o seu imóvel, enfim. É tudo isso que, na verdade, do ponto de vista econômico, faz com que a gente tenha uma diminuição do padrão como havia antigamente. Ainda em fevereiro, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, envia ao Supremo sua defesa sobre o pedido de afastamento do cargo feito pela Procuradoria-Geral da República. Os advogados do deputado também tentam adiar sessão da corte que decidiria se ele viraria réu na Operação Lava Jato. No início da sessão, houve bate-boca por conta da substituição de um dos titulares do Conselho de Ética. O líder do PR, deputado Maurício Quintela, de Alagoas, assumiu o lugar do deputado Vinícius Gurgel, do PR do Amapá, que renunciou ao cargo. A mudança foi vista como uma possível manobra. O deputado Júlio Delgado protestou. A decisão de ontem e a eventual decisão também hoje do Supremo, no sentido de dar prosseguimento à ação contra o deputado Eduardo Cunha, torna muito difícil e insustentável a sua permanência à frente da presidência da Câmara. Durante a sessão, entre os deputados que pediram a palavra para discursar, estavam alguns dos principais aliados de Cunha, como o deputado Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul. Ele omitiu. Agora, isso não é um delito suficientemente grave para se promover a cassação do parlamentar. Existem outras penas também graves que podem ser aplicadas em um meio entendimento. Março de 2016 será lembrado principalmente pelos protestos anti-governo do Brasil. Manifestações populares ocorreram em todas as regiões do país no dia 13 de março. Os principais focos são o governo Dilma Rousseff e a corrupção. As manifestações foram o maior ato político da história do Brasil, superando as diretas já. Foram mais de 6 milhões de pessoas nas ruas em todos os estados e no Distrito Federal, de acordo com os organizadores. Já de acordo com a PM das unidades federativas, este número foi de 3 milhões e 600 mil. Além de pedir um basta na corrupção e o impeachment da presidente, os protestos também tiveram como alvo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fundador e principal líder do PT, investigado pela Operação Lava Jato e pelo Ministério Público de São Paulo. O cidadão comum, ele está passando por um momento muito difícil. Ele sentiu que a economia, a cada dia que passa, sem rumo. Chegou que isso já está se manifestando na casa dele, nas finanças dele. Chegou a hora do governo agir. Ela tem que fazer cortes urgentes na máquina pública e tem que mostrar que somente cortando na própria carne é que eles podem conseguir alguma coisa. No dia 17 de março, a Operação Lava Jato completou 2 anos, considerada a maior já realizada no país. A operação contabilizou números como 990 anos em penas acumuladas, 134 mandados de prisão expedidos e 93 condenações criminais. Desde a primeira das 24 fases já deflagradas, foram recuperados 2 bilhões e 900 milhões de reais para os cofres públicos, segundo a força-tarefa da investigação. Março também será emblemático pela visita histórica que Barack Obama fez a Cuba. Após quase 90 anos e décadas de uma relação conflituosa, pela primeira vez um presidente americano fez uma visita oficial à ilha. A ideia do presidente americano era levantar o embargo econômico e restabelecer as relações comerciais e turísticas com Cuba. Abril foi um mês marcado pelo acirramento do embate político e a tentativa do impeachment de Dilma Rousseff. Por 360 votos favoráveis e 137 contrários, a Câmara dos Deputados aprova no dia 17 de abril, um domingo, a autorização para que tivesse prosseguimento no Senado o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. A sessão durou 9 horas e 47 minutos. A votação, 6 horas e 2 minutos. Um clima melhor do que nós já tínhamos nos últimos 5, 6 dias, quando tínhamos certeza
que havia consolidação de números para afastar o presidente da República. Quando um deputado subir naquela tribuna, a sua consciência patriótica e cidadã vai precisar falar mais alto. Eu não tenho nenhuma dúvida de que realmente a admissibilidade do impeachment vai passar nessa casa. A hipótese de derrota não passa pelas nossas cogitações. E que nós temos aí, de acordo com o levantamento feito em cada estado, cerca de 200 votos. Maio começa com a mesma efervescência política. O Supremo Tribunal Federal decide pelo afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados. O ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato, determina o afastamento de Eduardo Cunha do mandato de deputado federal e, consequentemente, da presidência da Câmara. O plenário do STF confirma a decisão do ministro. Os elementos acima indicados são sintomáticos, no sentido de que Eduardo Cunha atuava como longa-manos dos empresários, interessados em fazer legislações que os beneficiassem, em claro detrimento do interesse público. Isso demonstra que Eduardo Cunha deve ser afastado do cargo de deputado federal para impedir a reiteração criminosa, garantindo-se a ordem pública, uma vez que vem se utilizando há bastante tempo do referido cargo para práticas ilícitas. No dia 12 de maio, o plenário do Senado Federal aprova a abertura de processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Foram 55 votos a favor e 22 contra. Com a decisão, ela fica afastada do mandato por até 180 dias até o julgamento final pelo Senado. Com o afastamento de Dilma, o vice, Michel Temer, assume como presidente em exercício. O maior risco para o país neste momento é ser dirigido por um governo do sem voto. Um governo que não foi eleito pelo voto direto da população brasileira. Um governo que não terá a legitimidade para propor e implementar soluções para os desafios do Brasil. O que mais dói neste momento é a injustiça. O que mais dói é perceber que estou sendo vítima de uma farsa jurídica e política. Quando uma presidente eleita é cassada sob a acusação de um crime que não cometeu, o nome que se dá a isto no mundo democrático não é impeachment, é golpe. Junho de 2016 foi marcado por um acontecimento histórico que teve potencial para mudar o rumo da geopolítica mundial pelas próximas décadas. No dia 24 do mês, os britânicos decidiram, em referendo, deixar a União Europeia. A opção de sair venceu a de permanecer no bloco europeu por mais de 1.200.000 votos de diferença. Após a derrota no plebiscito, o primeiro-ministro David Cameron anuncia que irá deixar o cargo. Tão logo foi confirmado o resultado da votação, o primeiro-ministro britânico David Cameron anunciou sua renúncia. O Brexit, que é a união das palavras em inglês saída e britânica, venceu o plebiscito com 52% dos votos. Essa ênfase excessiva no econômico não gera esse amálgama necessário para um projeto. O próprio Jean Monnet, que foi um dos construtores da União Europeia, dizia o seguinte: se me fosse dado reiniciar a União Europeia, eu começaria pela cultura e não pela economia. Uma lição que pode ser muito bem aproveitada ainda pelo Mercosul, a enfatizar sua área cultural, educacional e científica. A decisão é histórica. Nunca um país membro deixou a união política e econômica, que desde o seu início só expandiu. Agora, o parlamento britânico precisa referendar o resultado e o Conselho Europeu, com sede na Bélgica, deve ser formalmente notificado para dar início às negociações previstas para durar pelo menos 2 anos. O Ministério da Fazenda também se manifestou e disse que o Brasil está preparado para atravessar com segurança os períodos de instabilidade externa que virão e que a situação do país é de solidez e segurança. Eu, para mim, particularmente, acho que o projeto da União Europeia é um grande projeto, um projeto generoso, apontado ao futuro, mas é um projeto difícil, como está sendo mostrado aqui, porque a hora que você implica não mais uma questão de tolerância, mas uma questão de convivência, é diferente, as coisas complicam. O Papa Francisco comentou a saída do Reino Unido da União Europeia e pediu responsabilidade na Europa para garantir a convivência.
É a vontade expressada pelo povo e requer uma grande responsabilidade para garantir o bem-estar da população do Reino Unido. O desemprego também marcou o ano. No trimestre de março a maio, havia cerca de 11,4 milhões de pessoas desocupadas no Brasil, segundo o IBGE. A taxa é a maior já registrada pela série histórica do indicador. O desemprego subiu para 11,3 no trimestre encerrado em junho e é a maior taxa já registrada pela série histórica da PNAD contínua, iniciada em 2012. A população que busca um emprego cresceu 4,5% em relação ao primeiro trimestre e chegou a 11.600.000 pessoas. Em comparação com o segundo trimestre de 2015, o aumento foi de 38,7%. Nós tivemos uma redução do emprego formal, com carteira assinada, e nós tivemos um aumento do emprego informal. Isso tudo gera um impacto do que a gente vem observando nos próprios resultados das pesquisas econômicas do IBGE. O PIB trimestral, que mostra uma redução do desempenho econômico, a indústria, o comércio, o serviço, todos eles estão em processo de retração já tem um tempo. No dia 7 de julho, o deputado afastado Eduardo Cunha renuncia ao cargo de presidente da Câmara dos Deputados. Horas depois da renúncia, o presidente interino, deputado Valdir Maranhão, marca a eleição que escolherá o novo presidente da Casa. Líderes partidários se reúnem para derrubar a decisão de Maranhão e remarcam outra data. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de presidir a Câmara dos Deputados do meu país. Quero agradecer ao meu partido e a todos os deputados que me elegeram em primeiro turno em fevereiro de 2015. Quero agradecer a todos que me apoiaram e me apoiam no meio dessa perseguição e vingança de que sou vítima. Quero agradecer especialmente a minha família, de que os meus algozes não tiveram o mínimo respeito, atacando de forma covarde, especialmente a minha mulher e a minha filha mais velha. Usam a minha família de forma cruel e desumana, visando me atingir. Tenho a consciência tranquila, não só da minha inocência, bem como de ter contribuído para que o meu país se tornasse melhor e se livrasse do criminoso governo do PT. A história fará justiça ao ato de coragem que teve a Câmara dos Deputados, sob o meu comando, de abrir o processo de impeachment, que culminou com o afastamento da presidente, retirando o país do caos instaurado pela criminosa e desastrada gestão que tanto ódio provocou na sociedade brasileira, deixando como legado o saldo de 13 milhões de desempregados e o total descontrole das contas públicas. Que esse meu gesto sirva para repor o caminho que a Câmara dos Deputados estava trilhando na minha gestão, de protagonismo, de independência, de austeridade no controle dos gastos públicos e de coragem para enfrentamento das pautas da sociedade. Acima de tudo, espero que esse meu ato ajude a restaurar o nosso país após o processo de impeachment. Desejo sucesso ao presidente Michel Temer e ao futuro presidente da Câmara dos Deputados. Que Deus abençoe essa nação. Obrigado. Agora, presidente. No dia 14 de julho, o deputado Rodrigo Maia é eleito presidente da Câmara dos Deputados. Com 285 votos, ele venceu no segundo turno o deputado Rogério Rosso, que obteve 170 votos. Então, para mim, é um momento assim... Quer dizer, para qualquer um que tivesse chegado nesse momento seria, mas para mim é também, porque como eu disse no meu discurso, eu cheguei aqui muito novo, meu pai deputado, constituinte, já falei sobre isso. E ter a oportunidade de estar presidindo os trabalhos, sendo um dos 513 deputados que junto comigo comandarão a Câmara de Deputados. Nós temos muito trabalho a fazer, nós temos que pacificar esse plenário, nós temos que dialogar a maioria com a minoria, nós temos uma pauta do governo que é importante, sim, para o Brasil, mas nós temos uma pauta da sociedade que vem através de cada um de nós, que precisa ser debatida, discutida e votada.
A Jornada Mundial da Juventude marcou também o mês de julho. Quase 2 milhões de jovens católicos participaram da maratona de uma semana de peregrinações, shows, vigílias e missas na Jornada Mundial da Juventude em Cracóvia, na Polônia, comandada pelo Papa Francisco. Francisco chegou no Papa Móvel para a vigília de sábado. Junto com alguns jovens, atravessou a Porta Santa da Misericórdia. Depois de ouvir o testemunho de 2 jovens sobre desafios de viver em meio à guerra e o vício das drogas, o Papa convidou a todos a, em silêncio, rezar pelas vítimas dos conflitos. Apresentações artísticas trouxeram ao palco temas relacionados à misericórdia. Sob o olhar de Santa Faustina, o teatro relembrou o ato heróico de João Paulo II, que perdoou o homem que tentou assassiná-lo. Nas palavras dirigidas aos jovens, Francisco condenou a apatia, o comodismo e a alienação que paralisam o jovem e disse que existem muitas pessoas interessadas em manipulá-los e decidir o futuro por eles. Cari giovani. Caros jovens, não viemos ao mundo para vegetar, para viver comodamente, para passar pela vida num sofá. Ao contrário, viemos para a vida para deixar uma marca. Siamo venuti per un'altra cosa, per lasciare un'impronta. Disse ainda que a resposta para o mundo em guerra chama-se fraternidade, irmandade, família. E que a principal ponte que podemos construir é com aquele que está ao nosso lado. No principal momento da vigília, o encontro dos jovens com o próprio Cristo. A adoração ao Santíssimo Sacramento foi conduzida pelo Santo Padre. As velas acesas foram uma resposta de cada jovem ao convite do Papa, aqueles que querem ser luz no mundo. O momento foi finalizado com a bênção do Santíssimo. Espalhados pela grama, dormiram por ali mesmo, na expectativa do último dia da jornada. No domingo, a missa de envio encerrou as atividades oficiais da JMJ, com a presença de 2,5 milhões de pessoas. Na homilia, o Papa falou sobre os obstáculos enfrentados pelos jovens a partir do exemplo de Zaqueu, narrado no Evangelho. Não sentir-se à altura de Jesus pela falta de fé, a vergonha de si mesmo e a multidão que critica. O mês de agosto marcou a história do país. No dia 5, iniciaram-se os Jogos Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro. Foi a primeira edição dos Jogos realizada na América do Sul. Participaram cerca de 10.700 atletas de 205 nações e 2 delegações especiais, com atletas independentes e refugiados. Ao todo, foram disputadas 42 modalidades esportivas, 306 provas. O evento foi um sucesso e surpreendeu o mundo inteiro, mesmo diante dos problemas estruturais da cidade do Rio de Janeiro. A festa de encerramento reuniu a arte e a cultura popular do Brasil. O Maracanã ficou colorido e o espetáculo ressaltou mais uma vez a criatividade do brasileiro. A cerimônia durou 2 horas e meia e teve a participação dos atletas de mais de 200 países. Alguns dos cartões postais do Rio de Janeiro, como o Arcos da Lapa, o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar, tiveram as formas moldadas pelos dançarinos. No total, 3.000 pessoas integraram o elenco. Os atletas entraram no Maracanã num clima bem mais informal e descontraído, em uma fila única, ao longo de um corredor formado pelos porta-bandeiras, em uma grande confraternização ditada por música eletrônica, repente e frevo. Na passagem da bandeira olímpica para a governadora de Tóquio, Yuriko Koike, o prefeito Eduardo Paes foi anunciado e acabou sendo muito vaiado. Mas o que importa é que Rio 2016 cumpriu seu papel e bem cumprido. Como disse o presidente do COI, Thomas Bach, valeu, Brasil. Esses foram os Jogos Olímpicos maravilhosos na cidade maravilhosa. Nos vemos em Tóquio. Agosto também não ficará esquecido porque outro grande acontecimento entrou para a história.
a decisão final pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff no dia 31 daquele mês. A votação do plenário do Senado aprovou o afastamento definitivo da presidente por 61 votos favoráveis e 20 contrários. Dilma foi condenada sob acusação de ter cometido crimes de responsabilidade fiscal, mas não foi punida com a inabilitação para funções públicas. Com isso, ela poderá se candidatar a cargos eletivos e também exercer outras funções na administração pública. Era quase 1h30 da manhã quando Dilma Rousseff virou ré. Proclamo o resultado. Votaram sim 59 senadores, votaram não 21 senadores, nenhuma abstenção, total de 80 senadores. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão. A sessão durou 17 horas e o texto do relator Antônio Anastasia foi aprovado na íntegra, com a conclusão de que houve pedaladas fiscais e decretos suplementares sem autorização do Congresso. Logo depois da aprovação do impeachment, Dilma Rousseff se pronunciou do Palácio da Alvorada e repetiu que é vítima de um golpe. O golpe vai atingir indistintamente qualquer organização política progressista e democrática. Eles pensam que nos venceram, mas estão enganados. Sei que todos nós vamos lutar. Haverá contra eles a mais firme, cansável e enérgica oposição que um governo golpista pode sofrer. No próximo bloco, continuaremos nossa retrospectiva com os fatos que marcaram o ano de 2016. Já já, os últimos acontecimentos do ano.